Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Sultan chega ali, parece estar toda cagada ali, andando bem devagarzinho, enquanto a Japinha pergunta a ela como que ela está, se ela está tudo bem, que isso é uma surpresa, e a Sultan diz para ela que ela segue viva e que isso é apenas o que ela pode dizer. Logo depois ela se aproxima novamente da Sultan e que deseja muito que ela se recupere o mais rápido possível, e a Sultan novamente agradece a ele de que quão gentil ela é. Logo depois ela diz que vai buscar uma sopinha para ela ali porque tá bem quentinha, e a Sultan novamente lhe agradece. O Salim pega um lençol ali, cobre o amor da vida dele e fica ali o tempo todinho lhe bajulando. Logo depois o Salim pergunta e agora como que ela está, se ela já está se sentindo melhor, e ela responde ele que sim, que está bem melhor graças a Allah. O Salim logo se revolta dizendo que ele deveria agora mesmo fazer que paguem por tudo que fizeram contra ela, e ela pede a ele que por favor, que ele fique calmo ali e não fique falando besteiras. Só que o Salim ele não quer saber, ele fica revoltado dizendo que ele tem que resolver essa situação sim, e que ela não pode ter passado por tudo isso e simplesmente ficar por isso mesmo. Ele tem que ir lá procurar saber onde está esse Kenan e fazer ele pagar por todo o mal que fez contra ela. Então ele se levanta revoltado e vai atrás do Kenan, e ela também ali não consegue nem se levantar direito, mas vai atrás dele lhe chamando. Só que no meio do caminho a Japinha para logo ela ali e pergunta a ela o que é que ela está fazendo, que ela tem que voltar a se sentar ali e descansar. Só que a Sultan ela está decidida e diz a ela que ela sai da frente dela agora mesmo, que ela tem que deter o Salim, e sai novamente atrás dele chamando pelo seu nome. O Salim ele dá alguns passos lá fora, escuta ela chamando, ele dá uma paradinha, depois ela continua chamando ele novamente, ele vai embora, depois ele para novamente e ela continua chamando pelo seu nome. Ela chama novamente o nome dele e pede a ele que por favor que ele pare e venha bem ali. Ele fica paradinho, olha para ela e diz que ele não vai conseguir viver se ele não se vingar pelo que fizeram contra ela. Ele novamente tenta ir e ela novamente fica chamando pelo nome dele, e ele para e fica ali lhe ouvindo. Ela vai se aproximando dele perguntando se ele está pretendendo ali colocar ela mesma para a cidade de pé junto, se por acaso ele está planejando ali arrastar ela para esses problemas dele. Ele fica calado porque tudo que ele está querendo fazer ali é apenas se vingar por tudo que o Kenan fez contra ela, mas ele fica ali em silêncio total, apenas olhando para ela, e ela pede a ele que por favor que ele não faça isso. Ele fica calado, não responde nada. Ela pega na mão dele e pede que por favor que ele não faça nada disso, que já basta, e dá até um beijinho na mão dele, e ele continua ali muito amargurado. Ela continua dizendo para ele que se ele for o Kenan vai acabar com a vida dele, e ele continua dizendo para ela que se ela não está bem, ele também não está bem, ele não vai conseguir viver com isso. Então a Sultan enche os olhos de lágrimas e diz a ele que se qualquer coisa que acontecer com ele, ela não vai conseguir viver. Ele fica até um pouco surpreendido, e ela olha para ele e diz novamente que se qualquer coisa que acontecer com ele, ela não vai conseguir viver, e que ele veja que ela já confessou tudo o que ela sente por ele. Ele fica calado, querendo ou não, dentro dele ali se emocionando, mas revoltado ao mesmo tempo, e ela pede que por favor que ele preste atenção que com Kenan ele não pode se meter porque ele tem muito poder e ele acabaria com ele sim, e pede a ele que por favor que ele não vá e fique ali com ela. Ele responde a ela que está tudo bem, então ele não vai, ele vai ficar ali com ela. Logo depois ela começa a passar um pouco mal ali, e ele fica preocupado perguntando a ela o que foi que aconteceu, se está tudo bem, e ela diz a ele que está tudo bem, que ele não precisa se preocupar porque ela já está bem melhor. Logo depois ela diz que apenas está doendo só um pouco, e ele diz a ela então vamos entrar porque ela tem que descansar. A Zeynep nesse exato momento vem chegando ali com a Ganymede, e é aí quando ela pede que por favor eles esperem, ela corre, solta aquele saco no chão ali e chama pela mãe perguntando a ela o que foi que aconteceu. Ela fica calada e ela questiona o Salim o porquê que ela está andando assim, o que foi que aconteceu com sua mãe. A Sultan fica tentando desdobrar ela, dizendo a ela que ela não precisa se preocupar porque ela está muito bem, ela está bem melhor, mas que tudo isso que está acontecendo com ela é apenas uma ferida porque ela está sentindo uma dor justamente nela.
Ganymede percebe ali que tem alguma coisa de errado e tenta também desdobrar a Zeynep, pede ela que por favor que ela não se preocupe, porque vão cuidar muito bem ali da Sultan e que ela vai ficar novinha como nunca ali. E a Sultan arregala o zoião para ela e diz a ela que lhe agradece muito por tudo. Logo depois ela diz para que ela saiba de uma coisa, que a Efsun também ela está livre e que logo em breve também a Nuran vai estar ali e que logo depois que todos eles estiverem unidos, aí sim ela vai ficar bem melhor. A Zeynep diz a ela que sim e que eles vão ficar juntos ali para sempre e que ela vai se curar e vai se sentir bem melhor. Em seguida o Salim sai para pegar aquela sacola ali e a Zeynep sai com a Ganymede e a Sultan para dentro de casa. Já com o Ard e a Efsun nesse exato momento eles continuam na perseguição atrás da Barra, do Atés e inclusive da Nuran, e agora eles ficam ali conversando e a Efsun diz que espera muito que ela esteja ali na casa do Atés e ele diz que sim, que assim seja ou aonde mais eles poderiam estar, e sai ali na perseguição à procura de todos os três. Já com a Barra e o Atés, eles vêm subindo o morro ali, bem tranquilos e pensando um monte de coisa só para fazer a Nuran feliz e ela esquecer tudo o que já aconteceu, e logo depois ela tem uma ideia que eles poderiam. Aí ela fica logo ali querendo se revoltar, nesse caso a Nuran, questionando a Barra por quanto tempo eles ainda vão ficar ali. A Barra se abaixa, fica pertinho, bem pertinho dela ali, e diz a ela para que ela entenda que eles vieram ali justamente por causa dela, porque sabe que aquela cidade ali encanta ela, deixa ela muito feliz, não é? A menina fica calada e a Barra continua dizendo para ela que ela tem que entender que eles vão ficar ali o tempo que ela quiser. A menina então responde para a Barra que então ela prefere voltar e a Barra fica sem entender, dizendo que eles acabaram de chegar. O Atés ele fica muito triste ali logo depois de tudo isso que está acontecendo e ela, a Barra, continua dizendo que se ela quiser elas podem voltar daqui a alguns meses. Só que a Nuran ela tá muito revoltada, dizendo que não, ela quer voltar sim, porque tudo que ela quer é estar lá na casa da mamãe dela e de seu papai. O Atés então ele puxa ela ali e pede ela que por favor, que se ela continuar assim ela vai deixar eles muito tristes. Depois toca no rostinho dela e pede ela que por favor, que se ela continuar assim sem sorrir vai deixar eles também ali muito tristes. Ela então diz ao Atés que ela não consegue mais suportar porque ela tem muita saudade de seu papai e de sua mamãe. Por sua vez, a Barra, ela fica muito ali sentimental, muito triste logo depois de estar ouvindo tudo aquilo ali que a Nuran está dizendo, e o Atés, por sua vez, olha para ela e de início eles ficam até sem saber o que fazer. Já o Arda vem descendo ali com a Efsun e ela olha para uma casa e diz que esse aqui não é o lugar não, ou essa casa é apenas parecida. O Ardan diz que ele acaba de se lembrar e que deve ser aquela casa ali à ponta, e os dois vão até o local. A Nuran continua subindo ali com o Atés e a Barra, do nada ela para, fica travadinha ali, o Atés fica sem entender, a Barra olha também, fica sem entender o que é que está acontecendo, e do nada ela fecha os olhos e ela começa a se lembrar quando a Efsun disse para ela que quando ela sentir saudade dela, ela apenas feche seus olhos ali e lembre de seu rosto. Ela continua se lembrando quando a Efsun diz que quando ela fechar os olhos e se lembrar de seu rosto, ela sempre vai estar ali ao lado dela. Ela continua se lembrando quando a Efsun diz que quando ela fizer isso, elas sempre vão estar juntas e que ela tem que se lembrar do rosto dela, porque para sempre vão estar ali uma juntinha da outra. A Barra, por sua vez, fica tentando chamar a Nuran, mas ela está em transe ali ainda, se lembrando dos conselhos que a Efsun deu a ela, e o Atés também fica olhando muito confuso. O Atés, por sua vez, baixa, chama por ela, pergunta por que parou e também pergunta a ela o porquê que ela fechou os olhos e pede para que ela responda. Ela então explica que a mãe dela disse a ela que se por acaso ela sentisse saudade dela, só bastava parar, fechar os olhos ali com força e ela se lembrasse dela, que ela ia estar sempre ali do seu lado. Vocês percebem a aflição que fica tanto o Atés ali e também a Barra ao escutar tudo aquilo, e eles acreditam dentro dele que parece que ali o esforço que eles estão fazendo parece que está sendo impossível e parece que não vai valer a pena todo o esforço que estão fazendo, porque ela não deixa de pensar de forma nenhuma na Efsun e também no Ardan. Só que na cabeça da Nuran ali, ela começa a forçar pedindo que por favor, que sua mamãe apareça, que venha até ela, e é nesse momento quando ela abre os olhos de frente, ela vai ver ali a Efsun e o Arda mesmo ali vindo ao encontro dela.
Então a Efson e o Ardan já começam a sorrir ao ver a menina, e a menina diz ali sorridente que então és tu, e é aí quando a Barra olha e depois o Atés também, e os dois ficam indignados pelo que eles estão vendo. A Efson e o Ardan, por sua vez, tentam ir até o encontro da Nuran, só que a Barra, ela vai revoltada para o lado dos dois e já vai questionando o que é que eles estão fazendo ali. Ela então explica que saiu da prisão numa condicional pagando fiança. Só que a Efson, muito atrevida ali, ela diz que agradece muito e que Allah abençoe eles dois por eles ter cuidado da Nuran, só que agora ela vai com ela e com o Ardan. O Atés pergunta se ela acha mesmo que vai ficar fora da prisão por muito tempo. Ela tá muito equivocada. Ela fica calada, o Ardan também, e o Atés continua dizendo que muito em breve ela vai voltar para a prisão. A Nuran escuta aquela conversa, começa a se amargurar, e o Atés continua dizendo que se ela inventar de tirar sua filha ali, ela vai passar o resto da vida dela lá na prisão e que ela vai morrer pouco a pouco ali de sofrimento. Logo depois o Atés grita com ela dizendo que por favor que deixe eles dois ali e sua filha em paz, deixe que eles sejam ali de fato uma família. Só que a Efson ela tá decidida e diz que ela não vai até que a Nuran vá embora com eles dois. A Barra começa a querer se lamentar, perguntando a ela o porquê que ela está fazendo isso e quer muito que ela vá embora e que deixe ela ficar ali com sua filha. Só que a Efson, com muito atrevimento, ela tenta até ir lá pro lado da Nuran, só que o Atés, ele revoltado, segura no braço dela, e até o Ardan tenta ir pra cima do Atés dizendo: na minha esposa você não vai tocar, só que o Atés, ele fica olhando seriamente com ele e quase pergunta a ele novamente ali se ele quer dar um sacode igual da outra vez que ele levou. A Barra segura a menina e pede a ela que por favor que ela fique ali, que ela se acalme. A Efson fica pedindo ao Ardan que está tudo bem, está tudo tranquilo, só que tanto ele e o Atés ficam se encarando. Logo depois ela olha para a menina, chama ela de princesa e diz a ela que ela vem agora mesmo, abre os braços para que ela venha, para que eles possam ir embora agora mesmo, por favor. O Ardan também pede a ela que por favor que ela venha, porque eles dois vieram por ela ali e que ela venha agora mesmo para que eles possam ir embora. Só que a menina, por enquanto, ela não arreda o pé, ela continua ali com a Barra, e o Atés logo em seguida diz que o fim disso aí vai ser terrível e que eles têm que entender que isso vai terminar muito mal. Nesse momento, a Nuran se lembra da hora que o Atés estava lá na praia e disse lá a Barra que se por acaso a Efson inventar de tirar sua filha, ela vai passar o resto da vida dela na prisão. Então vocês percebem que na realidade a Nuran ela não quer ir, não é porque não queira ir com a Efson, e na realidade porque ela se lembra da ameaça do Atés, que se ela fosse, na realidade a Efson poderia passar o resto de sua vida na cadeia. Então para preservar a Efson, ela acaba não indo, e a Efson continua ali com o braço aberto, chamando ela, pedindo ela que por favor que ela venha para que eles vá embora. Então é aí que a Nuran diz: eu não vou com vocês, eu vou ficar aqui. O Atés fica até surpreendido, a Barra também, só que como eu disse a vocês, ela se lembra quando ele, o Atés, falou que ia colocar a Efson o resto da vida dela na cadeia, por causa desse motivo que ela não vai, e não porque de fato ela não queira ir com a Efson, porque por ela iria embora com eles dois sim. A Efson fica sem entender e pergunta a ela o que é que ela está dizendo, por que ela está querendo isso. Então ela diz que vai ficar com a sua querida tia Barra e com o seu querido tio Atés. Todo mundo ali na realidade fica sem entender, e a Nuran continua falando que quer que eles dois vá embora agora mesmo. A Efson fica querendo se lamentar, o Ardan fica calado apenas observando, e a menina continua dizendo que tudo que ela quer é que eles vá embora agora mesmo, apenas faça isso, vão embora.